a gente fala da imunidade gerada pelas vacinas ou pela infecção, todo mundo quer saber dos anticorpos, dosar anticorpo, falar que tem anticorpo, mas e a imunidade celular? Não conta não? Como já vimos no vídeo anterior, imunidade humoral, essa imunidade aí gerada pelos anticorpos, não é tudo em uma resposta imune. Seu sistema imune te protege por várias frentes. Tem aí os anticorpos e tem as células promovendo a imunidade contra algum patógeno. Mas como será que é essa imunidade das células, a imunidade celular? Quando um agente infeccioso entra no seu corpo, pode ser uma bactéria, um vírus ou qualquer outro agente infeccioso, quando ele entra, vários mecanismos do sistema imune são ativados. Mas como é que ocorre essa ativação? Você sabe? Eu sei ou não sei? A ativação desses mecanismos do sistema imune não é tão simples como apertar um botão ou tão mágica como muitos retratam. Essa ativação depende de contato com o agente infeccioso, com o patógeno. Então você já deve estar pensando, se o agente infeccioso entrou no organismo, então o contato vai acontecer, certo? Certo! E é justamente por isso que próximas aos locais de entrada dos agentes infecciosos, há uma série de células importantes para essa primeira ativação. Células como as dendríticas, macrófagos, residem em locais como a mucosa do trato gastrointestinal, do trato respiratório e na pele. E isso é muito importante, exatamente porque esses locais são conhecidos como portas de entrada para agentes infecciosos. Por isso, logo que entra aquele agente estranho ali, as células do sistema imune serão capazes de perceber essa entrada. Elas percebem porque possuem receptores, que são espécies de anteninhas, digamos assim. Esses receptores são capazes de interagir com moléculas presentes nos patógenos. Então, esses receptores são responsáveis por reconhecer moléculas que estão presentes em vários patógenos diferentes. E por isso, os receptores são chamados de receptores de reconhecimento de padrões moleculares associados aos patógenos. Um dia vamos falar só desses receptores aqui, prometo. Quando esses receptores reconhecem moléculas estranhas, as células ativadas pelos receptores vão executar algumas funções um pouco inespecíficas, que podem ajudar a limitar uma infecção, mas não combatem completamente aquele patógeno. Essa resposta inicial inclui produção de citocinas, produção de anticorpos pelos linfócitos B, fagocitose, que é o englobamento do patógeno e a destruição dele, dentre outros mecanismos. Mas, com a necessidade da resposta imune se especializar para conter melhor o patógeno, a ativação dos linfócitos T é essencial. Por isso, aquelas células que estão nas portas de entrada e se ativam vão fagocitar o patógeno, destruí-lo dentro delas e depois apresentar pedacinhos do patógeno aos linfócitos T. Esses pedacinhos são chamados de antígenos e essa apresentação é a famosa apresentação de antígeno. É como se a célula dendrítica pegasse uma parte de uma molécula de determinado patógeno e mostrasse para o linfócito T dizendo assim: tá vendo isso aqui? Agora vai lá e direciona uma resposta imune para destruir tudo que tiver esse pedacinho de molécula na sua composição. Mandona ela? Que nada, as células dendríticas só ajudam o linfócito T a se ativar e a se diferenciar para uma resposta adequada àquele patógeno. Mas quem comanda a mesma parada é o linfócito T, especificamente o linfócito TCD4, que é esse com o qual a célula dendrítica interage, apresentando os pedacinhos que vieram do patógeno fagocitado. Os linfócitos TCD8 também são ativados, mas eles são ativados por células infectadas por esse patógeno. Um vírus, por exemplo, induz que a célula produza proteínas virais. Essas proteínas, quando processadas dentro da célula, geram pedacinhos de moléculas que serão apresentadas aos linfócitos TCD8. Enquanto os linfócitos TCD4 fazem a coordenação da resposta imune específica para aquele patógeno, os linfócitos TCD8 fazem a destruição de células infectadas pelo patógeno. Essa é a imunidade celular. Ela é importante para controlar a disseminação de um patógeno por todo o organismo. Além de ser essencial em controlar o patógeno e deixar ele mais mansinho, digamos assim, ou ainda em acabar de vez com uma infecção.
Os linfócitos TCD4 coordenam uma resposta imune direcionada para aquele patógeno, ou seja, é uma resposta mais específica. E nessa resposta podemos ter vários mecanismos trabalhando juntos para controlar a infecção. Podemos ter a ação dos linfócitos TCD4 levando à fagocitose do agente infeccioso por estimular células como os macrófagos. Os linfócitos TCD4 também estimulam a produção de anticorpos com maior afinidade pelo antígeno, por meio da interação com linfócitos B. E além de tudo isso, não podemos nos esquecer que os linfócitos TCD8 destroem células infectadas para conter o agente infeccioso e impedir o avanço da infecção. Deu para perceber a importância da imunidade mediada por linfócitos T, não é mesmo? Por essa importância, a imunidade completa a um patógeno passa também pelos mecanismos celulares. A imunidade gerada pelas vacinas, por exemplo, só é robusta o suficiente se tiver uma ativação da imunidade celular. Então, não se esqueça que imunidade celular é essa formada pelos linfócitos T, que são capazes de estabelecer uma resposta mais específica para o patógeno. Os linfócitos T são ativados pela apresentação de antígenos do patógeno. A partir dessa ativação, inicia-se uma série de mecanismos para controlar o patógeno: fagocitose, destruição de células infectadas e até a maturação de afinidade de anticorpos. E essa resposta imune celular é importantíssima para limitar uma infecção e te dar uma proteção completa. Guarda o que a gente viu neste vídeo, porque no próximo vamos falar sobre como é gerada a resposta imune pela vacinação, viu? Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, suas dúvidas científicas. Se você gosta de podcast, ouça o meu podcast, o Escuta Ciência, que está em todos os tocadores de podcast. Tchau, tchau, beijinhos científicos e escuta ciência!